E, assim, houve várias invasões, sabe, durante as falas dos professores, com entradas de imagens ofensivas, palavras, sabe, foi muito difícil ao longo do evento. E mesmo o nosso setor de tecnologia da informação sendo bastante assim atuante, muito presente, eles tiveram dificuldade em impedir, sabe? Foi muito, muito difícil. Mas também no ano passado, né? Depois de lá para cá, todo mundo também foi ficando mais atento e mais seguro nesses âmbitos É. Na verdade, virtuais que a gente tem. não tem como ter muito controle também. Acho que vai um pouco de Sim, sorte, um pouco de experiência, um pouco de cuidado, né? Mas um pouco de tudo. sim. Bom, então, 14 horas e 1 minuto. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todas, todos e todes nessa tarde de terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Então, nós temos hoje o encontro, né, o quinto encontro da segunda edição do Diálogos, que é um projeto de extensão que é realizado pela Universidade Federal do Pampa, pelo grupo de pesquisa FERA, na qual eu coordeno, junto com os meus orientandos de iniciação científica, orientandos de mestrado. E a nossa proposta, que começou em 2020, em plena pandemia, é trazer para essa sala virtual, para esses encontros remotos, professores que têm uma caminhada na área de história da educação, com área de pesquisas de história, que venham a contribuir na formação dos nossos pesquisadores, dos nossos orientandos de iniciação científica, dos nossos colegas de mestrado. E foi um desejo coletivo do nosso grupo de pesquisa. A gente organizou, deu muito certo ano passado, a gente está indo para a segunda edição agora, e contamos hoje com uma presença brilhante, né? Solar, eu diria, da onde vem a Nilce Vieira Campos Ferreira, uma amiga que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas que já a conheço virtualmente. Né? Então, a pandemia, apesar da sua tristeza coletiva, da morte, da falta de crédito à ciência, da falta de governo, né, do desgoverno de uma maneira geral, proporcionou algumas pessoas, e particularmente ao nosso grupo de pesquisa, conhecer pessoas muito interessantes, e tem sido isso todos os eventos do Diálogos. E hoje não vai ser diferente, então vou apresentar para vocês um pouquinho, né, um pouquinho da News, que é aquela coisa mais estrutural que está lá no Lattes, que representa a caminhada acadêmica, mas que não representa, com certeza, a vida da Nilce, que é muito maior que isso. Então, a Nilce é doutora em educação pela UFU, Minas Gerais, fez estágio pós-doutoral na Universidade de Lisboa, fez mestrado em educação na Unifran. Ela é hoje professora da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Cuiabá, ela gosta de afirmar isso. É docente na pós-graduação e na graduação, orientadora de mestrado, doutorado em iniciação científica, foi coordenadora de políticas de ações afirmativas e assistência estudantil na Pró-Reitoria de Assistência da UFMT, de março de 2018 a fevereiro de 2021. É pesquisadora e líder do grupo de pesquisa e estudos em História da Educação, Instituições e Gênero, coordenadora da rede de pesquisa, ensino e extensão em educação nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e na América Latina, e da rede Centro Memória Viva do Instituto de Educação da UFMT. Ela é parecerista de vários distintos periódicos nacionais e internacionais, integra comitês científicos de agências avaliadoras, como o CNPq e outras agências. Entre algumas publicações, eu destaquei algumas do currículo dela que eu penso que podem nos ajudar a pensar perguntas e entender um pouco da trajetória da Nilce. História e historiografia da educação no Centro-Oeste e Norte brasileiros, História da Educação, Ensino e Itinerários Formativos nas regiões Centro-Oeste e Norte brasileiras, e uma que eu fiquei curioso, e depois vou perguntar, que é uma obra chamada Economia Doméstica, Ensino Profissionalizante Feminino no Triângulo Mineiro, de 53 a 97. Como pesquisadora, atua particularmente, preferencialmente, com aporte teórico proposto pela Escola de Análise, adotando como metodologia de pesquisa em História da Educação, Memória, Formação Docente e Instituições de Gênero. As áreas de pesquisa a qual a Anis vem se dedicando nos últimos anos, né, é a História da Educação Feminina e da Formação Docente, História das Instituições Escolares, da Escolarização Rural, História da Educação Profissional e do Ensino Superior, Mulheres e Gêneros.
E desde 2018, ou vem desenvolvendo desde 2018, um projeto de pesquisa financiado chamado Formação de Professoras Missioneiras nas regiões Centro-Oeste e Norte brasileiras. Bom, depois dessa pequena parte do currículo da Nilce, eu diria, seja muito bem-vinda, estás entre amigos, e a ideia é aprender um pouco contigo hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alessandro, pelas gentis palavras. Eu começo agradecendo as pessoas que estão aqui conosco, que é por elas que nós nos fazemos e é com elas que nós nos fazemos. E eu penso que isso talvez seja a marca mais significativa desses encontros, ainda que esses encontros sejam realizados hoje de forma virtual. No entanto, nesta pandemia que nos afastou a todos e que nos fez e levou várias pessoas das nossas famílias, amigos, e que sofremos tantos, nesses momentos nos quais nós nos encontramos, a gente também se fortalece. E é com esse meu mais caloroso abraço aqui de Cuiabá, que eu adoro escrever isso em todos os meus textos que você já recebeu, refletindo exatamente o espírito de luz e de calor que Cuiabá tem, uma terra que eu amo, e onde a minha UFMT é uma das mais lindas universidades públicas, gratuitas e laicas do país. Eu fico pensando quanto é importante que a gente compreenda isso, porque a universidade, quando eu digo dessa forma, para os meus estudantes, para os meus amigos, para os meus colegas, com aqueles com quem eu convivo, a minha universidade é nesse sentimento de pertença que temos que ter com nossas instituições públicas. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. E, portanto, carece também da nossa defesa. Ela é das filhas e dos filhos que eu terei. Ela é das filhas e filhos que os meus filhos terão. Que os filhos daqueles que trabalham e labutam, das filhas que aqueles que trabalham conosco, também terão. É importante que a gente considere nesse âmbito das instituições, e é por isso que eu me volto muito também para as pesquisas das instituições, no sentido de registrar a importância que tantas outras pessoas tiveram e vieram antes de nós. Uma das primeiras pesquisas que eu desenvolvi na Universidade Federal de Mato Grosso, quando aqui cheguei, era justamente a história das mulheres na UFMT. Que história que foi construída por elas aqui também. E, obviamente, ao pensar um pouco a história das mulheres dentro da UFMT, a gente também começa a pensar a história dos homens na UFMT. E mais recentemente, nós temos nos envolvido um pouco com as histórias orais, com a história oral. E feito algumas entrevistas também com os homens que no momento em 1970, a nossa universidade é uma das universidades mais tardias a serem fundadas, a gente vai encontrar o professor Gabriel Novis Neves, hoje um homem com 86 anos, com uma clareza e uma lucidez, e que nos conta da história dessa instituição, das lutas, dos embates e dos trabalhos. É nessa perspectiva que a gente tem se unido nas pesquisas que realizamos. Uma história da educação para além de homens e mulheres. Uma história da educação que é feita equitativamente, que é o que a gente busca, muito embora saibamos que ao longo de toda a história ela tem sido construída de forma desigual para homens e mulheres. Como é que foram essas lutas? Como se desenvolveram? De que formas que são feitas dentro das instituições escolares? E pensando isso, professor, doutor Alessandro Carvalho Bica, que importância é olhar e conhecer um projeto fantástico como o Repositório Digital Tatu, que tem nos inspirado e que deve ser objeto na nossa conversa ao final desta preleção, digamos assim. Que maravilha conhecer também, e eu fiquei muito encantada com o nome desse grupo, né? Fera, que coisa maravilhosa, né? Talvez por aquela sapiência, ou talvez pela busca dessa sapiência constante, pela busca do saber que o conhecimento nos traz, que ele tenha sido escolhido. A despeito daquilo que você quis dar no momento em que selecionou o nome para esse grupo, a despeito do coletivo que, junto com você, trouxe esse nome, eu fiquei pensando, não, eu vou olhar para o meu próprio
entendimento, a minha própria compreensão desse nome. E aí, justamente, pensei, fera, é isso, né? Eu sei, eu conheço. E fiquei lembrando de os jovens, eu gosto de dizer que são meninos que estão comigo e aqui trabalham, meninos e meninas da tecnologia da informação, e que trabalham conosco, que eles também têm esse negócio, sou fera, né? Então, algo assim, você é fera. E relacionei um pouco com isso. Que prazer imenso entender e compreender esses projetos. Que felicidade conhecer Tobias. Tobias, que vai falar um pouco sobre o tatu, que vai iniciar uma pesquisa, que é o meu primeiro contato com o tatu, né? Como eu fiquei encantada. E que prazer imenso também ver que, a despeito de todos os nossos cansaços, de todos os nossos sofrimentos que temos vividos nesse desgoverno, a gente persiste, a gente insiste. E estamos aqui hoje na segunda edição, no quinto encontro de evento de extensão, diálogo sobre história da educação e formação de pesquisadores em tempo de pandemia. Num dia no qual a gente abre o jornal e a primeira notícia que você lê sobre educação é um ministro, que eu não sei o que é que ele pensa, mas ele diz: universidades não podem ter pessoas de esquerda, não podem ter reitores de esquerda. E a gente, então, se entristece profundamente, porque acreditamos que é justamente no contraditório que é possível que o conhecimento avance, que é no diálogo e na discussão, ou dizemos o seguinte: eu tenho uma ideia, o professor Alessandro tem outra ideia, juntamos essas duas ideias e, quando nós terminamos o nosso encontro, nós vamos embora 2 vezes mais ricos, porque temos, além das nossas 2 ideias, muito provavelmente outras muitas ideias que vão surgindo nas discussões. Fico pensando que é isso que nos faz acreditar que o ano que vem também será possível rever o que está aí hoje posto, o que está aí hoje colocado. Esperemos que seja possível vislumbrar um Brasil outro que não esse que nós conhecemos nesses últimos 4 anos. Já vai para o quarto, né, o ano que vem. Que esperemos que não seja esse. Professor Alessandro, e em nome do senhor eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, seu grupo, o grupo no qual nós nos constituímos, o nosso grupo. Ao mesmo tempo, quando eu recebi esse convite, eu me peguei pensando em como eu me constituí como uma pesquisadora em história da educação, revendo os caminhos que foram construídos ao longo de alguns anos, né, nesta caminhada que eu fui professora, que eu fui estudante, que eu continuo professora, que eu continuo estudante. O primeiro passo, então, foi retomar justamente o memorial que eu escrevi para o ingresso no doutorado, elaborado ainda lá no ano de 2008. Escrever um memorial sempre exige uma dedicação que vocês não têm noção. Ou, se têm noção, pensem que depois vão rever daqui 10 a 20 anos e vai ser a mesma coisa. Vai falar, meu Deus, tem que reescrever e repensar outra vez todo esse memorial, toda essa reescrita. Então, é algo que nos exige muito, tanto pessoal, é uma emoção escrever os próprios memoriais, mas é também rever as próprias experiências. Nele eu fui escrevendo um pouco da minha trajetória, né? Em específico, principalmente a partir da conclusão da pedagogia em nos anos de 1990. E dos percursos como professora da educação básica, que era ofertada lá no meio rural. A professora Nilce foi professora do meio rural. Muito embora ela não tivesse entendido o que ela fazia como ela entende hoje. Por quê? Mesmo porque, naquele momento, eu não era uma pesquisadora da própria prática. Exercida, então, a partir dos anos de 1998 e depois a caminho do mestrado em 2003. Embora, quando eu tenha concluído esse mestrado, eu não tivesse ainda me envolvido tão completamente com a história da educação. Naquele momento, eu fiz uma investigação em uma instituição escolar de referência, pública, gratuita, laica, primária, mas foquei muito mais nas práticas educativas que ali eram desenvolvidas do que na própria história da educação daquela instituição.
meu texto de mestrado permeia parte da história da instituição, parte das professoras que me cederam gentilmente as entrevistas, mas muito mais das práticas que elas desenvolviam e discutiam. Atuando como professora nas escolas rurais, uma das atividades desenvolvidas naquela época eram nomeadas como ensino por projetos. Nós trabalhávamos com ensino por projetos. Cada estudante deveria, então, pesquisar e escrever algo sobre sua escola e comunidade. Eles deveriam entrevistar pessoas que contribuíram para a fundação da escola, como a escola foi construída, pessoas importantes para a comunidade, meios de transporte, dificuldades, desafios que eles enfrentavam para frequentar a escola. Nas escolas rurais que eu trabalhei, elas eram muito interessantes. Eu trabalhei, por exemplo, na escola do quilômetro 27, ou escola quilômetro 27. Era este o nome. 300 estudantes estudando ali. Nas escolas da comida caseira, uma outra escola que era exatamente e funcionava num posto de gasolina que estava sem funcionar há muitos anos. Neste posto de gasolina, trabalhávamos debaixo das árvores que ali tinham, debaixo das mangueiras, das goiabeiras que por ali existiam. E algumas escolas que não haviam portas e nem janelas. Esta escola era exatamente o nome, Escola Comida Caseira. Não precisam pensar que havia um outro nome naquele momento. E eu fui me constituindo, então, naquilo que na análise da memória, Maurice Halbwachs nos chama e denominou como diferentes pontos de referência que vão estruturar a nossa memória e que vão incluir uma memória da coletividade com a qual nos acompanhou nesse tempo todo. Eu me lembrei, por exemplo, que ia para umas 10 quadras da minha casa esperar a perua, que era a perua, exatamente, que era dirigido pelo senhor Paulo, e que conversava ao longo de toda a viagem. Ele não havia concluído os estudos. Mal e mal, sabia assinar o seu nome e escrever. Com um pouco de interesse a essa história no momento, de até nem sequer dizer a ele, olha, vamos nos matricular na escola de jovens e adultos, vamos fazer algum outro trabalho. Me lembro muito, com saudade e com vontade de rever, recentemente, retornando a Frutral, pelo falecimento da minha mãe, que também a Covid levou, procurei pelo senhor Paulo, mas ele também já havia falecido. Então, veja bem como é que também as nossas memórias e na constituição da história da educação, ela vai nos constituindo. Maurício Halbwachs nos chamava atenção para isso, por toda a nossa vida. Paisagens, datas, pessoas históricas, de cuja importância lembramos e somos lembrados. Tradições, costumes. Foi nessas tradições e nesses costumes que eu fui firmando os meus pés, mesmo sem saber ainda, inicialmente. Meus silenciamentos, minhas lembranças, meus desafios e minhas escritas foram se constituindo a partir disso. Quem sou eu? Foi uma das primeiras memórias que eu me lembro de trabalhar com os meus estudantes. Iniciava as aulas e inicio ainda hoje, ao longo de todos esses quase 30 anos de profissão, com esta primeira aula. Quem sou eu? Quem é você? Por que você está aqui neste curso? Por que quer estudar História da Educação? Essa é sempre meu primeiro questionamento. Ao mesmo tempo que produzem um texto ao longo das 4 horas que eu ministro esta primeira aula, eles vão também se revelando, pensando um pouco a respeito do seu percurso. A partir desses primeiros anos, eu trabalhei muito com a construção de dossiês, de memoriais. Na maioria das vezes, apenas relatos. Alguns bons trabalhos guardo comigo, de memorialistas que iniciaram seu trabalho com 17, 18, 20 anos. Minha trajetória é marcada por esses trabalhos realizados. Pouco depois, né, vamos avançar um pouquinho, e já trabalhando nas escolas urbanas, houve um outro projeto extremamente importante para mim. Atuei, fui professora formadora de professores, trabalhei e desenvolvi projetos, coloquei cursos, ministrei,
que era exatamente: minha escola tem história, meu bairro tem história, a cultura e a história do meu bairro. Projetos que hoje ainda são desenvolvidos, projetos que hoje recebem prêmios como tecnologia social. E eu descobri, muito simplesmente, que trabalhos que a gente fazia cotidianamente nas nossas escolas de educação básica e que deveriam, portanto, ser objeto também de investigação. Ao mesmo tempo, eu fui avançando, né? Na construção das memórias coletivas, afetivas, nas comunidades afetivas de pesquisa, de extensão, de ensino. Em uma das universidades que eu trabalhei, particular, né, privada, num dos primeiros momentos, uma professora desenvolvia um projeto significativo também, que era justamente pensar os referenciais da educação. De que forma esses referenciais são construídos? De que forma os referentes que utilizamos são construídos? E aí ela me convidou para compor esse projeto. Ali eu comecei a pensar em fazer o doutorado. Pensei, gente, mas vou pesquisar o quê? Vou buscar o que agora para pensar? E o meu primeiro projeto de doutorado, vocês não vão acreditar. Era justamente os referenciais e referentes que poderiam ser usados na linguística computacional para favorecer as buscas de projetos. Obviamente, apenas algo que me movia em busca de uma, digamos, uma admiração. Hoje eu fico pensando, o Diogo está aqui conosco e depois eu quero apresentá-lo, o professor Alessandro, é um jovem menino muito lindo, eu brinco meu menino aqui do grupo de pesquisa, né? E ele fala muito sobre isso. Eu pensei, meu Deus, será que se eu contasse para ele que teve um dia eu já fiz um projeto, já fiz até uma coisa, né? Tem um sistema de língua aí que já me esqueci, dado o tempo, né? E a memória, e a gente acabou só lendo algumas coisas e fazendo os projetos para essa linguagem de pesquisa de revistas, né? Falei, será que ele acreditaria que eu fiz o projeto? Eu preciso até resgatar esse projeto para mostrar para ele as leituras que eu fazia. Mas não foi alguma coisa que avançou. Eu era da educação e acabou que eu fui fazendo a entrevista com o professor e ele falou assim: mas você sabe que você vai ter que afastar do seu trabalho para se dedicar a esse estudo e que pode ser que não tenha bolsa nesse momento para você desenvolver? Eu vivo do que eu ganho, eu vivo do meu salário. E aí eu já disse na entrevista, falei, professor, eu não poderei participar, né? Eu não tenho como, mesmo se a bolsa vier. Então, desisti nesse momento, naquele momento, deixei esse projeto para trás e o meu projeto amadureceu mais uns 2 anos de doutorado. E aí, no momento em que eu trabalhava no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, conversando com um professor, ele me disse, olha, eu vou para a Universidade de Uberlândia, está aberto um processo seletivo para o doutorado, você não gostaria de ingressar agora no doutorado? Falei, mas eu vou pesquisar o quê? Eu estou pesquisando linguística, o que eu vou pesquisar? Estava ainda, continuava com as minhas leituras no grupo, o que eu vou pesquisar a história da educação? Ele falou, o que você defendeu no mestrado? E aí a gente conversou, e ele disse, por que você não pensa uma coisa que você já escreve muito bem e não está raciocinando? Naquele momento, eu estava escrevendo a história do Instituto para poder nós concorrermos ao mestrado em educação. E ele havia lido um texto que eu fiz. E aí ele pegou e falou, não, você não acha que seria um bom projeto? E aí eu pensei um pouco e naquele momento eu resolvi, então, enveredar por esse caminho. Mas a primeira... E aí, professor, já entrando naquela conversa, o primeiro curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Uberaba, hoje Instituto Federal, né? Era, na verdade, a Escola de Economia Doméstica Rural, que nos seus primeiros anos formou mulheres para o exercício no magistério rural. É daí, então, que começou todo esse percurso de história das mulheres, de escolarização. Apresentei esse projeto na UF e o professor Dr. Venceslau Gonçalves Neto aceitou me orientar, gostou do projeto. E esse encontro com as fontes que eu tive com ele, eu vou então, iniciar a trajetória que eu sigo agora.
e despontar da forma como eu acho que hoje ela desponta aqui no centro-oeste e norte do país. Dr. Venceslau Gonçalves Neto é um homem admirável, professor, de uma singularidade, de uma simplicidade e de um conhecimento muito além do que eu jamais vou conseguir alcançar. Venceslau Gonçalves Neto é algo que merece ser conhecido, bem como as suas obras, as suas pesquisas, os seus escritos. Não é porque foi meu orientador, não. É porque realmente todos aqueles que convivem com ele têm esta mesma impressão. Em A Voz do Passado, Thompson nos alerta, né, para o uso das fontes. E ele, embora tratando do uso de fontes orais, da pesquisa que ele realiza, ele nos chama atenção para alguns fatos, né? Como essas fontes devem ser utilizadas? Elas mesmas podem gerar questões fundamentais. Eu decidi me ocupar dessas fontes desde o início também, pensando como ele, caminhando passo a passo na direção das pesquisas que eu realizo. Naquele primeiro momento, A Voz do Passado de Thompson foi um livro presente também desse meu amigo, que eu também não posso esquecer. Hoje também ele está no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Claudecir Schenkel. Esse professor foi significativo também na minha história. É ele que vai, no primeiro momento, me dizer: Nilce, antes de você pensar, você vai ler 2 livros. A Voz do Passado de Thompson, e você vai ler também, certo? É muita emoção, a gente começa a se emocionar assim ao lembrar da nossa própria trajetória. Você vai ler Durkheim e Bourdieu. Ao sentar com esses 3 livros, você vai construir, então, o seu projeto de pesquisa. Por que chamo atenção para isso? Porque pesquisar e escrever é preciso contar com a ajuda de muitos amigos, de muitas amigas, de muitas pessoas. É preciso discutir. A escrita e a pesquisa em história da educação se faz a muitas mãos. É inocência pensar que eu vou sentar aqui nesta mesa e vou escrever uma tese de doutorado, vou escrever um artigo sozinha. Não é assim que se faz. Em 10 anos, nessas últimas atividades de pesquisa e de projetos, eu vou construindo um círculo cada vez mais amplo de debates, de conferências, de experimentos, de erros, de êxitos. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência que só pode ser construída coletivamente e amplamente compartilhada. Não é possível, se nós não nos dedicarmos à escrita, ao estudo e à leitura, apoiado por essa ampla rede de pessoas que compartilham os nossos estudos. Os livros nos apoiam, as informações nos apoiam, mas se não eram essas pessoas que compõem conosco o nosso caminho, no árduo trabalho conjunto da pesquisa, nos cursos de pós-graduação, nos nossos grupos de pesquisas, nos nossos universos Tatu e Ara, nós não vamos conseguir nada. E Ara, professor, é justamente um ambiente que estamos construindo e com o qual queremos discutir com o senhor, ao término dessa discussão. Nós exploramos, então, diversas possibilidades, tanto na história, quanto em outros campos que a ela se articula. Tenho, com um campo da história social, com o campo da história coletiva, uma dívida enorme. Tenho uma dívida enorme com os companheiros e companheiras de pesquisa. Tenho uma dívida enorme com aqueles que me convidam, discutem, que aceitam os meus convites, porque em cada um dos encontros e dos eventos eu aprendo um pouco mais. Eu, na verdade, acho que não ensino nada, professor. Continuo desta forma, pensando. Eu acho que eu aprendo muito mais, inclusive com aqueles aprendizes, com aquelas aprendizas que ingressam em nossos grupos. Cada vez mais, essa contribuição é significativa para a minha formação profissional e pessoal.
E tentando romper com os silenciamentos da história, como nos diz Michel Perrault, nas obras nas quais trata da história das mulheres, a gente vai constituindo espaços de pesquisa e de afetos. Eu vou traçar meus caminhos, então, buscando, primeiro, escrever a história das instituições escolares e educativas, a história da educação feminina, a formação de professoras, as políticas para a educação pública e a escolarização de homens e de mulheres sem a compreensão do que seja gênero. De que forma essa pesquisa, então, foi sendo feita? E como eu quero compartilhar essa pesquisa? A pesquisa que eu trabalho, a história da educação que eu trabalho, é aquela que tem um profundo envolvimento com as interpretações mais amplas e com as condições e questões contemporâneas, onde homens e mulheres procuram construir as suas vidas. Insistindo nessa busca do conhecimento que impulsiona não o presente, mas que é impulsionado por um passado solidificado e muitas e inúmeras vezes desigual. Esse conhecimento do passado, como um país estrangeiro, ele não nos serve. Mas é o conhecimento do passado como algo que influencia significativas gerações futuras. É o conhecimento do passado como nos informa a Cássia Quinzer. O conhecimento do passado de quem é chão de fábrica, de quem leciona, de quem trabalha, de quem milita no âmbito das instituições educacionais por um ambiente escolar mais equitativo, equânime e que permita que todas e todos tenham acesso a esse espaço. Trabalho, pesquiso, ensino, discuto uma história local, regional, mas com ecos de uma escola, de uma história da educação mais ampla, de uma escola mais ampla, de um espaço mais amplo, no qual o país é fortemente influenciado por políticas internacionais desiguais, por políticas que vão marcar fortemente a nossa educação pública, laica, gratuita, de qualidade, que deveria ser ofertada para cada uma, brasileiro e brasileira. Há uma história política e social que é ensinada por aí, nas escolas, na qual as crianças, desde jovem, são levadas a compreender e aceitar o modo pelo qual esse sistema político e social desigual é construído. E que acaba não compreendendo como é e de que modo as forças de trabalho econômicas, sociais e políticas desempenham e continuam a desempenhar papéis significativos que influenciam essa educação, que influenciam uma educação desigual. Eu tenho um exemplo premente, certo? Nossos estudantes que estão nas escolas particulares raramente perderam aula. Raramente, nas escolas privadas, faltaram aos seus exercícios. Eu tenho uma neta que está no curso de medicina no primeiro ano, que adentrou em 2000, no finalzinho de 2018, né? Que agora 19, 20, ela está indo para o terceiro semestre. As aulas foram híbridas desde sempre lá. As aulas funcionaram. Como é que isso funciona desta forma para uma instituição e para outra não? Que acesso as nossas crianças da escola pública têm hoje? Qual é o retrocesso que essas crianças da educação básica tiveram e da instituição privada? De que forma a nossa intelectualidade brasileira foi formada? Persiste aquilo que a gente ouvia no início da minha pesquisa de escola doméstica? Uma escola para os que vão dirigir o país e uma escola para os que vão trabalhar e fazer o país? Persiste essa dualidade no ensino? Talvez seja isso que me move na história da educação. Persiste a desigualdade na educação que é ofertada para homens e mulheres?
recentemente, na história da educação, ofertando uma disciplina e falando sobre as questões religiosas e as formas de ver e estar. Estudante já com seus 40, 50 anos me disse: professora, a minha religião me proibiu de estudar e ainda proíbe. Basta ter as meninas apenas mal e mal a educação básica. A elas, o casamento, o cuidado com o pai, com a família, com seus lares. Não é necessário as mulheres estudar muito. Que religião é essa que ainda hoje prega isso às mulheres? E as mulheres aceitam. Como isso é possível em pleno século que vivemos, onde a tecnologia, a informação, os dados são acessíveis a qualquer um, a qualquer um. No entanto, o que nos cabe então não é o acesso à informação, mas é de que forma analisar essa informação que nos é passada. Bom, esse é o lado no qual eu trabalho, na fronteira do mundo acadêmico, onde já não há mais volumes que são manuseados do velho catálogo bibliográfico, onde, de fato, já não há mais fronteiras. Nesse terreno movediço das entre-fronteiras, eu gosto muito de pensar, né? Onde a gente vai tecendo a nossa história, nesse mundo coletivo que construímos, o nosso grupo de pesquisa em História da Educação, Instituições e Gênero, o GEPEG, onde nos movimentamos, que educação é essa que é ofertada para os gêneros que são diferenciados. A constituição do grupo de pesquisa em estudos em História da Educação, Instituições e Gênero ocorreu em 2014. Mas desde 2013, eu já vinha trabalhando no Centro Memória Viva do Instituto de Educação da UFMT. E aí eu retorno uma fala bem do início. Eu estava, nesse momento, preocupada com a educação de jovens e adultos. Até porque havia aqui um grande projeto em andamento neste centro. Mas, avançando um pouco mais, nós vamos buscando outras pesquisas, outras atividades. E aí foram se articulando a estas pesquisas de que forma as instituições escolares e as formas de escolarização vão ofertando as suas práticas de ensino, pesquisa pesquisa e extensão a homens e mulheres. A contextualização dessa pesquisa agora voltava-se para algumas outras missões. Era uma missão mobilizar pessoas para as atividades de ensino de pesquisa e extensão, considerando as questões de gênero. Começou isso. Começou nesse ponto, de que forma que a gente pode pensar um pouco nisso aqui na nossa escola, aqui na nossa instituição, aqui na nossa universidade. Estas pesquisas, então, que foram desenvolvidas no GEPEG, vão pensar um pouco as questões que têm a ver com as práticas educativas, com os estudos de relação entre os gêneros, com a história da formação docente, principalmente aquelas voltadas para o meio rural. Nós chamamos atenção para isso, dado Mato Grosso ser um estado de realmente extensão continental, onde para ir de uma cidade a outra é 1.000 quilômetros, na maioria das vezes, né? Então, comecei a perceber a extensão que temos de comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, instituições que hoje são chamadas escolas do campo. Pensei, meu Deus, a minha história também precisa compreender um pouco sobre isso. A partir de 2015, algumas ideias foram se consolidando também no âmbito das pesquisas que eu desenvolvo. De que forma seria possível criar uma rede na qual nós pudéssemos congregar amigos e amigas para trabalharmos juntas e juntos algumas pesquisas. Somamos, então, algumas universidades, como a Universidade a Universidade Estadual de Mato Grosso e o Instituto Federal de Mato Grosso. E avançando um pouquinho no âmbito de outros colegas que trabalham, estudaram comigo no doutorado,
a gente chamou também a Universidade Federal de Rondônia, que hoje duas pessoas são muito importantes no grupo para nós, a professora Juraci e o professor Josemir, que compõem conosco a rede de ensino, pesquisa e extensão do Centro-Oeste e Norte brasileiros e da América Latina. Avançando para a América Latina, tivemos contato, então, com a Universidade Plurinacional de La Pátria Grande e a Universidade de Quilmes, na Argentina, a Universidade de Cartagena, Colômbia, a Universidade de Medellín, Colômbia, a Universidade de Córdoba, em Colômbia, a Universidade de Salvador, del Salvador, em Argentina, o Colégio de São Luís de Potosí, no México, a Universidade Autônoma de Chihuahua, vou dizer assim, no México. E, mais recentemente, nós temos traçado, junto com alguns colegas, principalmente argentinos, algumas outras linhas de pesquisa e com a Universidade também de Bogotá. Importante colocar que em 2017, essas ideias de ligar e pesquisar um pouco da América Latina surgem com uma estudante de mestrado que adentrou o grupo, uma bolsa da UEA, que foi a Jéssica Paola Montes Geles, e mais recentemente, Nathalie Rojas Pinzon, da Universidade de Bogotá, na Colômbia. Congregando, então, diversos grupos de pesquisadoras, pesquisadores e extensionistas, a gente foi pensando um pouco mais, avançando na ideia que a gente já trabalhava, de que é esta questão de pensar a pesquisa como um poema, né? E aí, Drummond já havia nos dito um verso lindo, né? Olha, eu estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muitos. Vamos de mãos dadas. Ao longo desse semestre, minha mãe faleceu em abril, vítima de Covid, perdi uma tia, perdi mais 2 tios, e a gente vem vindo, dentro da própria família, vivenciando enormes perdas, seja de primos, seja de parentes, sejam de colegas. Cidade pequena, todo mundo é parente. E numa cidade pequena, onde tem menos de 50 mil habitantes, morrer, por exemplo, um número imenso de pessoas de uma mesma família, a gente percebe que, inclusive, os nossos dados da Covid são subalimentados. Eles são muito mais extensos, com certeza, do que estão registrados. E aí, esse poema veio bem ainda para essa fala de hoje. Eu ainda estou taciturna, eu ainda estou melancólica, eu ainda estou doente, ferida, magoada. Mas foi Cuiabá, com seu calor imenso, que vai recuperando as minhas forças, que vai me trazendo de volta para essa compreensão que é nos braços dos nossos companheiros, nas mãos das nossas companheiras, que nós conseguimos construir uma educação que considera o outro, a outra, que não olha somente para si. E nossa logo, então, do nosso grupo, ela também retrata esta extensão, que é as mãos que se unem. As mãos que conseguem romper espaços e vencer arbitrariedades, obscuridades, enfim, que rompem os silêncios dos quais estão cercadas e repletas as nossas pesquisas. Precisamos, então, com estas mãos dadas, realmente reafirmar o nosso comprometimento com a sociedade, com a ética na pesquisa, com as pessoas com as quais convivemos, com as questões dos direitos humanos, com as interculturalidades, com a presença de outras que estão cotidianamente batendo as nossas portas e nos dizem: abra para que eu possa também acessar esse conhecimento. Enfim, nosso grupo tem procurado o profundo respeito pelas diversidades e também o reconhecimento de pertença, da identidade que cada qual carrega em si. Enfim, nós nos manifestamos e conosco permanecem aqueles que demonstram a participação na causa política e social,
que nos move, no âmbito acadêmico e em outros espaços, que é esse profundo respeito pelas diferenças. O interesse do GPEG, portanto, está relacionado, e as nossas práticas de investigação, as práticas de escolarização e em torno desses estudos que advêm no papel constitutivo dos sujeitos, das formas de conceber as singularidades desses sujeitos, das práticas culturais, dessas atividades humanas que são advindas da escolarização, bem como da profunda exploração de referenciais metodológicos conceituais para a pesquisa em História da Educação, que nos foram apresentados a partir daquilo que considera a educação vista de baixo. Eu costumo pensar que é uma prática da educação de quem fez a educação, de quem fez e faz a educação, de quem pratica a educação realmente no chão da fábrica, né? Que é esse local no qual a Cássia Quinzer, ao se referir às escolas, né, profissionalizantes, ela nos disse, olha, é nessa escola que vai sendo construído uma outra escola. E aí eu me lembro que um dia, participando de uma palestra na qual o professor Domingos, da Universidade Federal do Paraná, ele nos disse, olha, por muito tempo as nossas escolas foram consideradas inferiores. Por muito tempo houve uma escola academicista que fez uma escola. No entanto, essa escola que aqui foi construída fez um outro tipo de conhecimento que ainda é muito pouco estudado e para o qual ainda exige muitas pesquisas. Naquele momento, ele dizia especificamente que as escolas profissionalizantes detinham, né, a maior parte das patentes e invenções, maior parte do capital intelectual que foi feita nas escolas agrícolas, né? E hoje que realmente é uma referência no país. Eu participava de uma fala e depois eu me sentia até muito mal educada, mas um professor disse, não, porque agora aqui na Espanha nós estamos trabalhando com os drones e a organização das fazendas e a nova colocação em registro. Eu falei, olha, professor, eu estou aqui em Mato Grosso e isso aqui já é feito há muitos anos, né? E Mato Grosso já é referência para o mundo nesse aspecto em termos de produção de alimentos e de produção e sustentabilidade de animais, e assim sucessivamente, como muitos outros estados, né? Como Uberaba é referência na produção de gado, né? E assim a gente vai colocando termos na nossa pesquisa, né? Entendendo que houve também um outro capital intelectual que foi formado nos institutos federais e ocupou, talvez até por uma própria escolha, ocupou outros espaços. Portanto, a gente vai privilegiando esta relação dialógica e dialética, na qual a gente vai estabelecendo uma história da educação que tece uma história entre o passado e o presente, entre o presente e o futuro. De que forma eu vejo essa história da educação nas instituições escolares e de que forma eu vejo essa escolarização de ontem impactou no passado. E me lembro, então, de Legoff, que ele vai nos dizer, é preciso analisar esses espaços de poder sob todos os seus aspectos, nem todos políticos. Mas uma história que inclua também, notadamente, o simbólico e o imaginário. O quanto é importante estudar isso hoje, onde nós abrimos um jornal, onde nós abrimos uma rede e onde se passa lá que esse governo é maravilhoso, que eu votaria e voto nele. Meu Deus, o que este governo fez? Onde ele atuou significativamente? Qual foi a ação efetiva que modificou para melhor o nosso país? São perguntas que me vêm a todo momento, a despeito de qualquer outra pergunta, de dizer assim, não, porque ele fez, o que ele fez? O que? O que modificou e para quem? A não ser para os muito ricos, que muito provavelmente não é nem 2% da nossa população,
a não ser para as empresas internacionais? Onde está, então? Quais foram as mudanças que se fez? E aí, então, o que nós vivemos hoje não seria uma dominação intrínseca do simbólico e do imaginário das pessoas? Eu não sou pesquisadora dessa área, mas não seria hora também das nossas instituições começar a discutir um pouco mais isso nas redes? Então, eu busco evitar qualquer determinismo estrito, qualquer explicação que não seja plural, para entender um pouco essas diversas instâncias do real. E procuro, então, pensar um pouco no sentido de questionar métodos e objetivos da história e da educação que fazemos. Para isso, a gente avança e tenta discutir um pouco em outros. Professora, tá sem som. Não, nós estamos te ouvindo, Nilson. Ah, muito bem, então. Então, eu vou agora, professor, passar para uma breve síntese, porque já acho que já estou me estendendo demais, né? Mas o que é, então, que o GPEC tem feito? Nós temos feito uma história da educação feminina e uma história das instituições e as suas práticas. Basicamente, nós estamos centradas, se nós pudéssemos fazer uma síntese, nesses dois eixos. Num primeiro momento, em 2017, a primeira defesa já marcou bem isso, que foi luta pela formação de professoras normalistas na Escola Normal de Institutoras de Bolívar, que era o que nós poderíamos chamar professoras normalistas aqui, mais ou menos o equivalente. Num segundo momento, a gente foi pesquisar um pouco essa história, né? Entre o evangelho e a catequização, digamos assim, de mulheres, né? Para a formação normalista. E que vai resultar numa formação que nós temos ainda hoje muito marcada, né? E vamos discutir também entre o oratório e a formação de professoras, né? Como que essa marcada formação vai influenciar o magistério rural. Entre os trabalhos de agulhas e prendas domésticas, que também vai influenciar fortemente a formação de professoras normalistas e uma geração futura impactando por 40 anos a seguir, né? Professoras rurais em Mato Grosso e Várzea Grande, em seguida, Escola Doméstica Maria Auxiliadora, né, aqui em Cuiabá, Faculdade Federal de Direito de Mato Grosso, que foi a semente fecunda da grande árvore universitária da UFMT. E depois, um outro momento, retomamos também uma dissertação já defendida, que é, novamente, as formações para as mulheres nas escolas de economia doméstica. Hoje, nós temos algumas outras que estão em andamento, né? Que nós trabalhamos recentemente, iniciamos há uns 3 anos, as políticas para o ensino superior, no momento no qual nós integramos o LASA, que discute justamente as políticas de internacionalização, é um dos campos, as políticas de internacionalização na América Latina. Temos também algumas outras dissertações, por exemplo, no âmbito das nossas instituições, a formação cívico-militar, de que forma que ela vai influenciar significativamente a educação de homens e mulheres. No GPEG, nós não temos nenhuma tese de doutoramento defendida, mas estão em cursos 4 dissertações em andamentos. Uma delas com a previsão para a defesa agora em novembro, que continua pesquisando essa formação religiosa nas escolas normais rurais, além da própria campanha nacional de educação rural, que vai ocupar quase todo o Brasil, em cada um dos estados vai ter uma escola, e de que forma essas escolas normais rurais e regionais também impactam significativa a formação de mulheres. Outras investigações serão defendidas somente de doutorado a partir de 2023, né? No âmbito do GPEC, tivemos também 2 projetos de pós-doutoramento que foram defendidos aqui. Um
defendeu realmente a respeito da presença de mulheres e homens no Instituto Federal, para a constituição do Instituto Federal nos últimos 10 anos, né? De que forma que antes, né, anterior à constituição do Instituto Federal, então 10 anos de que forma foram feitos. E tivemos uma outra pesquisa que foi justamente pesquisar as atividades de professoras e professores leigos e as ações pedagógicas em Rondônia e em Mato Grosso, né? Além disso, vimos publicando na enormidade das pesquisas que fazemos, tentando publicar e divulgar esses textos, né? No nosso grupo, a gente também criou, então, uma Reconal Edu, que é justamente essa rede de ensino, pesquisa e extensão, que congrega esses grupos em universidades que eu já apresentei brevemente. E temos também, mais recentemente, uma ideia que é significativa, seguindo várias outras ideias, mas que para nós optamos por um outro formato, que é justamente criar a TV GPEG, ou se a gente quisesse chamar de portal ou canal no YouTube, mas a gente trata das nossas próprias aulas, naqueles momentos nos quais a gente está assim, sem preparação nenhuma para falar, né? Mas ao mesmo tempo partindo das nossas próprias leituras, onde estudantes, a professora discute, debate, e a gente consegue disponibilizar estas aulas naquele momento nos quais nós as realizamos. Ao mesmo tempo que disponibilizamos as defesas de teses e dissertações que são realizadas no âmbito do grupo. Para além disso, a TV GPEG também tem disponibilizado as nossas pesquisas que realizamos nos quilombos, as conversas informais das nossas extensionistas com mulheres quilombolas, com homens quilombolas, as gravações dos nossos extensionistas, dos seus projetos de extensão, e temos, então, disponibilizado essas pesquisas, com a intenção justamente de promover, divulgar e estimular uma integração acadêmica entre estudantes que fazem parte das nossas redes, mas principalmente também com a intenção firme e inequívoca de dizer, olha, essa instituição acadêmica, que às vezes é vista de longe, pertence também ao povo, pertence também à população que daqui transita. Aqui não há doutores que estão sob um pedestal, mas há pessoas comuns, pessoas que discutem, escrevem, pesquisam e tentam trazer a importância dessa escola pública que teve tanta luta e tanto sofrimento lá nos anos de 1909 para que fosse constituída para homens e mulheres. Se a gente pensar, e antes disso, né, para que fosse criada uma escola pública. Eu me lembro de, ao entrevistar uma senhora de 70 anos, que vou pedir desculpa por não lembrar o nome dela agora, ela me disse, professora, eu chorei tanto quando eu fui matricular, eu só tinha 2 filhos, mas eu chorei tanto porque a escola só aceitava meu filho. Esta menina, aqui não há lugar para ela. Então, e isso ainda ocorre, tá, gente? Não se preocupem, que ainda ocorre hoje, né? Não pelos mesmos motivos da escola não ser para homem ou mulher, uma escola feminina ou uma escola masculina, mas por outros motivos, né? A sua filha não pode aqui estudar, né? Bom, a partir disso também, o GPEG tem desenvolvido algumas outras interfaces com a educação básica. A gente tem procurado integrar comissão de políticas, jovens e adultos, comissão responsável pela formulação de políticas de Mato Grosso. Nós temos também tentado pensar um pouco os fóruns de educação, como é que esses fóruns podem ser desenvolvidos em comum acordo com as nossas equipes e grupos de pesquisa, e anualmente o GPEG promove o JOPEC-AL, que é o Encontro de Jovens Pesquisadores e Pesquisadoras da Educação do Centro-Oeste e Norte do Brasil. Esse encontro tem possibilitado a divulgação da produção acadêmica que por aqui é produzida. São pesquisas de mestrado, doutorado, pesquisas realizadas na iniciação científica.
Em suma, nós temos procurado triangular as interfaces do ensino, da pesquisa e da extensão. História das mulheres, história da educação nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, história da escolarização e da formação de homens, mulheres e questões relacionadas ao gênero, e história do ensino superior, da educação básica, do ensino secundário. Buscando inovar, então, a partir do GPEC, a partir do JOPEC, a partir da TV GPEG, a gente, então, partiu para um outro âmbito de pesquisa. Em 2018, nós tivemos um projeto aprovado pelo CNPq, e foi muito importante para nós. Depois da 12ª negativa, né? Sempre dizendo que o projeto tinha seu mérito reconhecido, mas não havia financiamento. E, na verdade, o que a gente muito queria era ter esse projeto escrito lá no CNPq como um projeto que era relevante, que era meritório. A gente aprovou esse projeto, que é o projeto de formação de professoras missioneiras. O que é que a gente entende como professoras missioneiras? Não a ideia de missão que nos é passada pela igreja, mas a ideia de que a educação, principalmente para as mulheres, foi repassada como uma ideia de missão. Porque você já é mulher, porque você já cuida das crianças, então que falta faz, ou que merecimento ter, uma profissão bem remunerada, ou remunerada como era remunerada para os homens. Você pode exercer essa profissão ganhando menos. Esta era a visão bem simplória e que foi repassada muitas vezes para as mulheres. Com essa ideia de que a educação é um dom natural, é uma missão da mulher, consequentemente, salários de professoras e professores foram também diminuídos. É uma ideia muito simplória agora nesse momento, obviamente, envolve, né, muitas outras coisas que poderíamos dizer, mas a feminização do magistério vai acontecer amplamente movida por essa ideia de que mulheres nasceram e têm o dom de ensinar e, portanto, não precisam ganhar muito por isso. Dessa forma, e no âmbito desse projeto que nós estamos concluindo este ano, início do ano que vem, nós, então, propusemos a criação e o uso de um museu virtual e cultura digital, memória e história sobre escolas normais rurais e das professoras missioneiras nas regiões Centro-Oeste e Norte. E um folheto eletrônico, Educação e Memória de Professoras Missionárias no Centro-Oeste e Norte brasileiros, no Mato Grosso e Rondônia. Esses projetos nós não tivemos muita sorte, porque eles iniciam no final do ano passado, né? Nós não conseguimos em 2018, porque justamente o projeto é colocado em funcionamento no início de 2019. No início de 2019, efetivamente, algumas reuniões, alguns grupos de estudo, eu ainda trabalhando muito na assistência estudantil, e em seguida veio a Covid. Então, a gente não foi conseguindo desenvolver. Mas, como tudo que é feito de bom coração, em 2020 a gente apresenta esse projeto do museu para a FAPEMAT, que é o nosso órgão, agência financiadora de apoio à pesquisa aqui em Mato Grosso. E ela apoia, junto à PROPEQ, né, que é a nossa Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, no programa de iniciação científica, 2 bolsistas para esse projeto. E aí eu tive a grata satisfação de encontrar um menino que a gente nem pode falar muito bem desses meninos, viu, professor Alessandro? Porque aí a gente fala bem deles, aparece alguém que já indica eles para outros trabalhos, outros estudos, e eles vão embora. E com razão também, né? Porque uma bolsa de pesquisa de R$ 400 é muito pouco para que eles desenvolvam. E aí a gente tem o Diogo, que chega para nós, que é um menino que vai, então, trazer algumas ideias muito boas. Naquele momento, eu apresento para ele, então, o tatu, que já havia sido objeto de investigação do Tobias, que nos havia encaminhado um formulário para preencher e que me encantou demais.
E eu disse, Diogo, não é para você construir algo igual, mas é para você se inspirar e pensar. E Diogo, então, começa a trabalhar nesse museu, que a gente está chamando por enquanto de museu, mas agora já tem um outro nome, já tem uma outra atividade frente ao que ele tem trabalhado, e que ele vai dar o nome, então, de Ara, e tem uma história que depois, se a gente tiver tempo de conversar, e a gente espera colocar ele no ar agora em setembro. Esperamos, né, Diogo? Você está me ouvindo aí, fica apuradinho, porque ele funciona no 220, aí ele nem dorme, né? Esses ambientes, então, vão funcionar nos ambientes disponibilizados pela UFMT. No âmbito da UFMT, e aí eu vou pedir só um instantinho para compartilhar com vocês aqui no bate-papo, os nossos 2 ambientes que também estão nas horas vagas sendo alimentadas pelo Diogo, que nos acompanha assim, que chegou para nos ajudar a construir, né? É o ambiente do GPEG e parte da equipe, né, que está nesse endereço. Eu peço que depois vocês aí utilizem, né, vagueiem aí nos seus... Sabe aquela coisa de ficar usando o controle? Isso, né? Então, aí vocês vão usando o controle e conhecendo. A nossa Reconal Edu, ela está aqui. Eu também já coloco aqui para vocês verem e conhecer um pouco dela. Nesse momento, nós estamos em reunião. Importante contar que nada é fácil nessa vida. A Reconal Edu tem início. Em 2017, nós só conseguimos finalizá-la e publicar devidamente no Diário Oficial da União no ano passado. Então, assim, é algo que a gente foi fazendo ao longo de muitos anos e muitas conversas e muitas mãos. As pessoas que iniciaram a Reconal conosco, nem todas estão mais conosco. Olha como as questões do trabalho coletivo envolvem tempo, dedicação e muito esforço. É por isso que se torna para nós significativos esses espaços que nós transitamos, como esse que nos é oportunizado hoje pelo professor Alessandro Carvalho Bica, a quem eu agradeço imenso, professor, por estar aqui. E receba meu abraço caloroso. Espero que brevemente possamos nos encontrar em Cuiabá para uma delícia que eu comi aqui, que eu nunca nem sabia que existia, porque para mim, em Minas Gerais, é outra coisa totalmente diferente, que é o bolo de arroz com um caldo de cana, que é fantástico, é feito aqui. Caldo de cana a gente usa muito também nas minhas infâncias, lá nas Minas, nas terras que eu caminhei. Mas o bolo de arroz, para nós, é totalmente diferente do que é feito aqui. Assim eu encerro e volto a palavra para você. Eu estava olhando já os links que tu mandou, já fiquei interessado em vê-los. Primeiro, nisso, assim, te dizer muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. A fala foi... Eu anotei muitas coisas, né? É uma fala doce, tu tens uma fala doce, feminina, mas uma fala muito potente, firme, cheia de propósito, né? Que mostra a presença e a força da mulher na vida da gente, né? Então, eu lembro que quando eu fiz o convite para ti, tu estavas com um problema, né? Enfim, pessoal, e tu me comentou isso. E é triste a gente estar hoje, né? Vivendo em pleno 2021 ainda sequelas de 2020. E eu fiz algumas falas e eu não vou tomar muito tempo, vou abrir porque eu sei que tem muita gente querendo perguntar. Mas em relação assim, hoje eu ouvi, aliás, para além da fala do ministro, né, que falou aquilo que tu dissesse, ele comentou que a universidade é para poucos e é para ricos. Que no Brasil a gente tem que ter curso técnico para pobre. E que as cotas só prejudicam a universidade superior, o ensino superior. Então, uma fala de 10/8 de 2021.
Não é uma fala de 100 anos atrás. Sim. Ainda se pensa numa universidade para a elite, né? E eu estou muito, por conta dos 100 anos do Paulo Freire e tal, fui convidado para 2 palestras especificamente, e eu gosto muito do Gonzaguinha, né? Quem não lembra, né? O Gonzaguinha é um filho do Gonzagão, né? Um cantor da MPB e não da música regional, e de várias músicas que ele tem, ele diz dentro de uma delas que, para mim, eu acho que tem que nos mover a partir de hoje, né? É preciso ter consciência do que eu represento nesse exato momento, em que eu tenho uma vida inteira nas minhas mãos. Então, eu acho que nós, historiadores da educação, nós professores do ensino superior, temos que ter exatamente consciência do que somos, do que pretendemos ser e de que sociedade nós queremos construir de maneira coletiva, né? E a tua fala, a tua vida, né, tu traz uma presença freiriana, mesmo que tu não tenha falado nele, muito grande, quando tu fala das tuas escolas de EJA, das escolas de mulheres, das escolas dos ribeirinhos, então, e não poderia ser diferente por aquela, a gente tem um velho ditado, né, Nilce? A gente sabe quem são as pessoas com quem elas andam. E Sim. tu anda, né? Um grande amigo que a pandemia me trouxe, né? Que é o Josemir. Sim. Que é um querido de uma generosidade gigantesca, que está na Unir. Então, quando tu fala dele, mais a gente vê que realmente a pandemia nos trouxe muita tristeza, mas também pôde fazer com que a gente conhecesse pessoas tão importantes para a nossa área de conhecimento, como tu e o Josemir, que veio fazer uma fala para nós o ano passado. Josemir, professor, estudou comigo os 4 anos de doutorado. Eu vivo dizendo para meus estudantes e aprendizes e para os meus colegas que vão se tornando parceiros e que vão trabalhar também nas universidades e junto conosco, e os que já trabalham e atuam. Eu digo, gente, os melhores amigos e as melhores amigas que nós fazemos são aqueles que estão nos nossos cursos. Então, aqueles que a gente leva é aqueles que concluem o curso com a gente no doutorado, no mestrado, na graduação. Esses amigos a gente nunca esquece e estão conosco o tempo todo. Claro que há aqueles que não tem jeito, né? Não tem como, né? Nessa direita que a gente vê hoje, né? Mas ainda tem gente que se salva, né? Sim, até aqueles que se saibam, mesmo na direita, né? Que é exatamente o espaço do contraditório. Mas são raros, tá, professor? Nos nossos cursos são raros esses que são, né, também. Então, Josemir é esse colega que estudou, veio para cá. Eu tenho também o professor Carlos Ednei, que merece ser conhecido, fez doutorado conosco na UF e é na Unemate, estudante da Unemate. Então, assim, aqui por aqui teve uma rede de estudantes que estiveram comigo, de aprendizes, eu digo que a gente era estudante mesmo, aprendiz, né, lá no doutorado, e que compõem conosco também essa rede. Josemir, sem dúvida nenhuma, é um desses, com certeza. Eu vou aproveitar, então, a tua deixa e vou abrir o microfone, então, para as pessoas perguntarem. Eu lembro que tem uma menina que já se inscreveu, que é a... Deixa eu ver... Ela levantou a mão agora. Ela tinha se inscrito. Eu não vou lembrar o nome. Mas... Então, eu abro as inscrições. Talvez a ideia é fazer, Nilson, 3 blocos de 3 perguntas, para poder também pensar e responder. E aí eu peço que as pessoas se inscrevam ali no chat para fazer as perguntas para a professora Nilson. Temos inscritos? Enquanto o pessoal vai se encorajando, Nilson, eu queria te perguntar uma questão mais específica. Assim. A gente sabe que o grupo de História da Educação da região Centro-Oeste ainda está se constituindo, né? Sim. E vocês têm ali também alguns eventos muito importantes. E eu vejo que toda a tua produção, né, ou que tu traz para nós mais recente, a produção mais recente, é de construir ou reconstruir ou reescrever, na verdade, a história da educação da região Centro-Oeste. E eu queria te perguntar em relação aos acervos, às fontes, porque, assim, há um esgotamento, às vezes, das fontes, né? Ou
por perda ou por falta de cuidado, ou, enfim, por vários motivos. E como é que essas fontes, por exemplo, na região centro-oeste, existem ainda lugares que não foram tocados, lugares de memória, arquivos, existe essa abundância de fontes ainda para construir uma nova história da educação na região centro-oeste, ou existe, vocês constroem um pouco acervo, né? Porque a gente não, porque são estados ainda de, assim, recentes, né? De colonização e emancipação recentes, 50, 60, 70 anos, né? Comparados, por exemplo, ao Rio de Janeiro ou ao Rio Grande do Sul, enfim. Queria que tu falasse um pouco sobre essa busca de acervos, essa entrada nos acervos, como é que vocês, enquanto pesquisadores, têm lidado com isso? E se alguém quiser colocar mais uma pergunta no chat, fique à vontade. Bom, professor, eu já vou dizendo um pouco sobre Paulo Freire, né? Eu sou freiriana, defendo Paulo Freire. Embora não tenha trazido, talvez foi até um pouco por pensar justamente nos memoriais que a gente, eu disse isso, né? Comecei pelo meu memorial, né? Mas Paulo Freire nos dizia, façamos marchas. Eu acho que talvez essa seja a época realmente de fazer marcha. Eu queria chamar a atenção para isso, porque é o momento de aproveitar essa ocasião desses 100 anos para invadir o espaço público e passar do não dito. Do não dito que ficou sem dizer mesmo, para poder explicar e avançar nessa compreensão do que é uma instituição pública. Eu acho que a gente tem que partir primeiro desse momento. Eu acho, não, tenho certeza, né? Porque a instituição pública hoje, principalmente as universidades, ela está muito, assim, desconhecida da população em geral, que olha para ela a partir de uma visão que é pregada pelo Ministério da Educação hoje, de hoje, não dos nossos anteriores, né, dos governos anteriores. Por favor, não é isso. E é preciso passar, então, ao espaço da contestação, da reivindicação, como nos dizia Paulo Freire, conscientes de que o problema é realmente o problema de memória. O problema de memória das lutas que foi para construir essa educação pública, da luta que foi para construir, inclusive, a alfabetização das pessoas dentro dessa universidade, no momento em que os governos diziam, não, adulto não precisa aprender, somente as crianças. Então, pensar um pouco a respeito disso. Não podemos realmente esquecer essa fala de Paulo Freire, né? Bem nessa perspectiva. E aí, retornando aos nossos acervos, e nós estamos ricos em acervos, é uma coisa interessante. E poucas pesquisas realizadas, pouca compreensão dessa pesquisa que é feita. É importante compreender, por exemplo, que nós tivemos há poucos anos aqui, vou falar uns 10, Lisboa vindo buscar aqui, nunca é nada, sabe, documento para ajudar, mas é justamente buscando documentos, por exemplo, das Sesmarias, que ainda existem, das escolas que foram fundadas, com interesse de que herdeiros são proprietários de terras aqui em Mato Grosso. Então, assim, você vai percebendo, e os acervos são ricos. O acervo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, um acervo muito bem organizado, com uma equipe excelente. Eu estive lá no começo de 2013. As fontes que eu coletei, eu sequer consegui analisar nenhum décimo delas. E foram 2 ou 3 semanas que a gente fez. Então, assim, há muitas histórias não contadas e há muitas fontes. O Arquivo Público Municipal de Cuiabá é um acervo riquíssimo. Há caixas e caixas que sequer foram abertas. Os acervos que as minhas alunas têm visitados em Ponta Porã, que contam histórias fantásticas, acervos que são colocados à disposição das pessoas para que possam visitá-los. Acervos de Guajará-Mirim que estão lá, colocam. Então, assim, há fontes e fontes que não foram pesquisadas. Recentemente, eu justificava até uma pesquisa que a gente tem participação com a professora Rosa Fátima, eu falei, olha, é preciso ver se realmente a primeira escola normal, rural ou regional é de Juazeiro do Norte, porque há registros aqui em Mato Grosso de 1930.
E há registros anteriores dessas escolas, há indícios, sinais e pesquisas. Então, a gente percebe que, na verdade, há uma pesquisa que é feita, mas que, às vezes, não considerou todas as fontes, ou pela diferença de localidades, ou pelas distâncias, ou pela própria, talvez, considerada, vamos dizer assim, pouca significância, dado por ser uma escola que ofertava aulas para 30 estudantes, mas existiu, e havia, e há uma história que era construída aqui. É muito interessante, por exemplo, quando eu encontro um documento que um professor veio de uma outra localidade e implanta em 1886, depois 1888, um pouco antes da proclamação da República, um plano de ensino e de estudo para o Estado que era muito significativo e diferenciado frente a outros que foram colocados no Sudeste, por exemplo, e no Rio Grande do Sul. Então, o que eu vejo muito por aqui é justamente isso. Uma pesquisa que foi negligenciada, eu acho, em prol do Sudeste. Então, a gente vai, por exemplo, nenhuma crítica, tá, professor? Mas a gente vai encontrar a Universidade de Uberlândia, o pessoal de Uberlândia colocado na região Centro-Oeste, sendo que lá é Sudeste. Então, assim, de que forma essas pesquisas são desenvolvidas e que implicação isso teve aqui? E quando eu chamo de Centro-Oeste, as nossas pesquisas têm procurado ainda configurar dentro do Centro-Oeste apenas o estado de Mato Grosso. Pouca coisa a gente tem escrito de outros estados, pouca coisa a gente tem articulado. Mas a gente tinha na nossa região Centro-Oeste a professora Maria Emília, jovem, maravilhosa, que defendia várias pesquisas, inclusive no âmbito do que ela já chamava de método Paulo Freire, tentando traçar e escrever na Universidade Federal de Goiás, e que, infelizmente, e foi outra perda significativa, por isso que todas as vezes que eu te disse que eu não tinha condições, era o ataque sofrido, inclusive, nas pessoas que compunham a nossa Reconal e que morreu, né? Então, assim, ela faleceu por Covid, mas são pesquisas que são desenvolvidas no âmbito dela, que fazia parte das nossas pesquisas em termos de rede, de discussão e de escritas. O próprio Centro Memória Viva é parte de uma união com a Universidade Federal de Goiás, com a Universidade de Brasília, que também houve outros processos aí que foram separando um pouco nessa nossa caminhada e que a gente precisa retomar agora, tão logo retornemos. A gente percebe, então, professor, que esses arquivos são pouco explorados. Há arquivos em Cuiabá que eu tive a peregrinação, eu brinco muito, né? Eu tenho uma estudante de doutorado, a Joíra, e outro dia ela falou, porque eu encontrei essa pessoa, você quer que tem? Isso não existe. Eu falei, se você for no arquivo tal, essa pessoa tem quase certeza que fez isso e isso nos anos tais. E depois, numa das entrevistas, a gente confirma que era isso. Eu falei, Joíra, porque o processo que eu fiz foi inverso. Em 2013, eu visitei todos os acervos possíveis, inclusive o equivalente à Emater, que é a Empaer aqui, tá? Para descobrir quais acervos existiam lá. Então, a gente percebe que o que há, na verdade, é um desconhecimento desses acervos. Nós temos acervos, por exemplo, municipais, cujas caixas e as estantes foram visitar e estão fechadas, sem abrir, sem olhar. Certo que ninguém nunca abriu, que ninguém nunca procurou. Então, assim, é um campo ainda que tem muitas coisas para verem. E esta operação coletiva que a gente faz nesses acervos, ela sempre precisa ser vista no sentido de salvaguardar. Porque uma das coisas também que a gente identificou aqui, infelizmente, professor, é uma apropriação indébita desses acervos que são públicos e que, de repente, desaparecem. Tá? Que você vai até o acervo, um dia a caixa está lá, e depois você volta na pesquisa, esse documento sumiu. Ainda prevalece algumas tentativas dessa forma, né, inconscientes ou inconscientes, de apropriação desses acervos. Interessante quando tu fala isso, eu fiquei me perguntando, né? Então, a gente percebe que
tem muito ainda para se construir sobre a história da educação nessas regiões, né? Sim. E claro, eu acho que a tua fala foi, acho não, a tua fala foi fundamental, porque sempre se falou, e isso é uma crítica que a gente faz, né, da história da educação na região sudeste e na região sul, Sim. né, e pouco se falou nas outras regiões. E hoje a gente está vendo exatamente o movimento contrário, onde as coisas estão, vou usar essa palavra, fluindo mais, né, são nessas regiões que foram obliteradas no passado não tão distante assim das pesquisas na história da educação. Duas coisas. Pessoal, pedir que o pessoal preencha a lista de presença, tá? Vou colocar aqui no chat para comprovar a presença. Relembrar que os certificados serão enviados no final do projeto de extensão, não a partir depois das palestras, mas sim no final. Tá? E nós temos uma pergunta aqui, da Cleicineia. Ela diz, boa tarde, professora Nilce. O que mais chamou a atenção ou incomodou no período da pesquisa sobre a história da educação feminina? Alguma fonte documental que foi impactante na sua carreira de pesquisadora? Essa pergunta não vale, viu? Porque Gleice é nossa primeira doutoranda no GPEG, uma pesquisadora espetacular, uma pesquisadora que trouxe para nós a história do Vale do Guaporé, uma pesquisadora que trouxe fontes que, olha, professor, nós estamos aí numa briga e numa discussão para ir num acervo riquíssimo de fontes e ver se a gente consegue pegar as chaves desse acervo, sabe? Mas só para vocês compreenderem, neste acervo constam essas escolas normais rurais e regionais desde 1930. E estas escolas eram conduzidas por mulheres que eram retiradas dos seus lares, levados para a igreja para serem educadas e voltarem a ajudarem a evangelizar, que esse foi o grande papel da igreja, né? Ela descobriu que se ela formasse as mulheres, por sua vez, formariam seus maridos e filhos como seguidores de uma religião, seguidoras de uma religião. E essa descoberta impactou significativamente todas as nossas escolas, inclusive públicas, né? A gente pensar e fazer uma análise, elas não vão se expandir, porque existiam as escolas dos padres, das freiras, né? E assim sucessivamente. A despeito das outras pesquisas e daquilo que a gente vai identificando enquanto apropriação de dinheiro público para as escolas confessionais, em detrimento das escolas públicas, a gente vai percebendo que uma das minhas mais importantes fontes, além dessa, obviamente, né, que é conhecer um pouco destas mulheres que não se intimidam, que pegam seus e navegam os vales do rio, os rios Guaporé e Mamoré, e vão abrir escolas, certo, nas regiões ribeirinhas, que vão apenas ser formadas de primeira a quarta série, mas já receberem o diploma como professoras, e uma série de outras histórias que a gente precisa ainda investigar melhor e contar. Estas fontes significativas, como os cadernos de crônicas, né, que são chamados cadernos de crônicas, uma das mais significativas talvez tenha sido também o encontro destas fontes que nos dizem que a mulher, para ser professora, deveria atender a diversas características, entre elas não ser casada, ou se casada fosse, não ter filhos, e assim sucessivamente, né? A gente vai encontrando essas fontes e entendendo com o nosso olhar de hoje, né? Embora não tenha o olhar no passado, mas compreendendo como é que vai formar uma série de acontecimentos e de interpretações coletivas que ainda hoje permeia o imaginário social. Muito bem. Eu vou botar, o pessoal está pedindo formulário de novo. Muito bem. Mais algum questionamento, gente? Por favor, a professora Nilce ainda dispõe de um tempinho conosco ainda. Não, eu vou aproveitar que ninguém pergunta, pergunto eu, né, Nilce? Eu fiquei curioso, né, para saber um pouco mais do IARA. E aí eu fiquei me perguntando, o IARA tem a ver, pelo que eu entendi, é um repositório, né, um espaço virtual que vocês estão criando, e tem a ver com a ideia do folclore. O nome IARA
tem a ver com isso ou não, ou é nada a ver com o que eu estou pensando? Eu vou pedir para Diogo. Diogo, se apresenta aqui para nós um minutinho. Eu fiquei curioso. Um Ayara ou o Yara, eu não sei, né? Como é que... Esse é o Olá, jovem tudo Diogo, bem? uma criança, tá? Só tem esse tamanhozão, mas tem 20 e poucos anos, tá? Só. Primeiramente, boa tarde, professor Alessandro, boa tarde, professora Nilce, boa tarde a todos os presentes, falando sobre o Ara, né? É o Ara, na verdade, Ara que vem da palavra tupi, que significa abelha, que aqui a gente, numa breve pesquisa, já era de nosso conhecimento, mas embasando, são insetos que têm uma habilidade incrível de armazenar e conservar recurso com a maior eficiência que a gente conhece da natureza, justamente, né? Então, por isso, o ARA foi o nome escolhido para que a gente pudesse batizar esse repositório. E, ao acaso, nos deu esse acrônimo recursivo que é maravilhoso, que ficou Acervo Repositório ARA. Então, ficou perfeito. Mas, enfim, respondendo sobre o ARA, professor, o processo de criação de conteúdo científico, desde a sua mudança do impresso para o digital, essa virada de chave, né, de produzir conteúdo digital, nos trouxe um grande acesso à informação fácil, difundido, mas nos trouxe alguns problemas que como já foi discutido, já tem alguns estudos sobre isso, que levantam, por exemplo, os problemas do armazenamento, da preservação e da divulgação desses dados. Isso somente a gente falando de periódicos, né? A gente não está incluindo nessa equação, por exemplo, as questões de resultados parciais, nós não estamos incluindo aí as fontes, os dados que se perdem, os conhecimentos empíricos que muitas vezes a gente colhe, mas a gente não insere e vai se perdendo. O ARA surge nesse meio, eu fui convidado pela professora a integrar o grupo de pesquisa, para somar, para ajudar a construir uma ideia maior, que é o ARA, que tem esse objetivo de armazenar, preservar e divulgar, abrindo aos pesquisadores a possibilidade de estar anexando seus arquivos, de estar escrevendo, detalhando ele, e que esses arquivos sejam abertos à comunidade, que as pessoas consigam acessar, que eles consigam buscar, e que em cima dessa proposta a gente consiga elaborar outras ideias, como, por exemplo, trabalhar como esses textos vão ser redigidos, né? Para quem ele vai ser, preocupando com a linguagem, para quem vai ser, se esse conteúdo vai ser somente para a comunidade acadêmica, se ele vai ser voltado para a comunidade externa à faculdade, né? Então, é uma ideia que surge, a base dela surge no armazenamento, na preservação e na divulgação de conteúdo científico, no qual é objeto de estudo da professora, que é a História da Educação em Mato Grosso. Então, a linha principal deste acervo é esta, que é a História da Educação em Mato Grosso. Mas aí, a base é essa e nos abre um leque de possibilidades incríveis. Por exemplo, a minha área de formação, não me apresentei, peço desculpas, eu sou acadêmico de ciência da computação, tem um outro menino aqui com a gente, que é o Matheus Miller. Matheus, também... abre aí a câmera, que são nossos líderes agora de grupo de pesquisa. Então, o Matheus Miller também é acadêmico de ciência da computação e a gente almeja alguns outros trabalhos. O ARA, como repositório, ele é o nosso start, né? A gente precisa fazer essa coleta, nós precisamos fazer a documentação e precisamos começar desde já a divulgação desse conteúdo para ter um material com que a gente vai dar os próximos passos. Nós almejamos outras coisas, por exemplo, numa linguagem, vou tentar ser o menos técnico possível, mas aplicar, por exemplo, a extração de dados, a preservação, por exemplo, a digitalização de dados via algoritmo, por exemplo, nós temos fotos antigas de documentos históricos, que muitas vezes essas fotos não é fácil de você fazer uma busca por ela, por um texto, porque a gente sabe que é difícil você pesquisar um texto dentro de uma imagem, né? Então, a gente trabalhar com essas tecnologias, conseguir facilitar o acesso a esses documentos e permitir e trabalhar na construção de uma ferramenta que some para essa área, que é basicamente coletar dados, trabalhar com eles, claro, respeitando aí, temos aí vamos falar em discussão e provavelmente em vigência daqui a alguns tempos a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
Então, respeitando todos esses pontos, nós visamos armazenar, preservar e divulgar conteúdo científico, facilitando ao máximo, integrando o máximo de tecnologia que esteja ao nosso alcance, que esteja dentro das nossas habilidades técnicas, e somando cada vez mais com a comunidade acadêmica, somando com o trabalho da professora Nilce e com a FMT, e claro, tudo em tecnologia é compartilhado, tudo que a gente produz, a gente trabalha desde o início com ferramentas que são de código aberto, que a Unipampa pode implementar, que outras universidades podem implementar. Então, assim, a gente está trabalhando com um modelo que é possível que ambos implementem, que ambos obtenham um resultado e que a gente consiga fazer o máximo de preservação de conteúdo em território nacional, internacional, seja como for. Percebe que eu aprendo muito mais, né? Entendeu? É fantástico isso, Nilce. Assim, aí já convido o teu grupo, e acho que os meninos também, né? Porque, assim, aqui no grupo de pesquisa, quem coordena o repositório digital não sou eu, né? São as bolsistas de iniciação científica que fazem todos os melindres ali. Eu sou apenas um número ali, né? No coletivo do grupo. Mas eu penso que esse hoje, assim, existem muitos grupos de pesquisa, né, que estão com essa coisa do repositório digital. Hoje nós temos o IFRS, de Farroupilha também, que criou um repositório de livros italianos digital, o Finestra, né, dialogando com essa linguagem, né, mais da ciência da computação, inspirado um pouco pelo Tatu e tal. E tem um grande grupo, tem uma professora da Federal do Rio Grande do Norte, que eu vou esquecer o nome dela agora. A gente apresentou um trabalho na Amped, eu vou lembrar, né? Depois que eu tive Covid, eu tenho alguns lapsos de memória. O Diogo me fala isso todo dia. Eu não acredito, não, porque você viu como que ele falou agora aí, né? Então, não acredito nem nele, nem em você. Vocês estão com a memória excelente. Só um adendo, dizem que quem teve a perda de olfato e a perda de paladar geralmente tem problemas afetado por essa região que afeta as memórias de curto prazo. Então, geralmente tem esses lapsos de memória mesmo. Beleza. É uma boa também, ajuda algumas desculpas, né, Diogo? Também tem essas vantagens, né? Mas a ideia é que tem um grupo, né? Tem alguns artigos que já estão falando da importância do repositório digital, até porque tem uma resistência em relação a esses repositórios, né? Com a coisa do acervo físico e tal. Mas podemos fazer diálogos mais frequentes sobre isso, sobre a importância desses acervos, desses espaços digitais de preservação de história, de documentos, né? Eu não sei se alguém tem mais algum questionamento para fazer para a Nilce. Matheus não conseguiu ligar a câmera, viu? Vi. Problema, assim, sabe, de gente que precisa fazer ciências da computação. Viu, Matheus? Eu não consegui ligar, só o microfone está funcionando aqui. Mas, Nilce, eu queria te agradecer, assim, em nome do nosso grupo de pesquisa, e dizer que daqui para frente a gente pode estreitar as nossas relações institucionais. Então, a gente sempre tem algo a aprender com alguém que faz uma coisa parecida ou diferente, ou às vezes até contrária do que a gente faz. Eu acho que a gente tem muita coisa a aprender conjuntamente. Eu já dei uma olhada ali nos links que tu mandou. São coisas que a gente pode adensar o repositório digital. A gente tem uma coisa que o Matheus falou, né, e que o Diogo também comentou, aliás, ao contrário, o Diogo falou e o Matheus não falou, mas é que a questão do espaço é uma coisa que nos limita também. A gente hoje está com uma questão do espaço, da nuvem, né? A gente está com quase 300 obras digitalizadas, isso consome um espaço que não é factível, né? A gente tem que lutar por espaços dentro do site da universidade e tal. Aquela ideia do roubo permitido, né? Então, aqueles Sabemos sites, disso, Diogo. Né, que os colegas não usam e a gente toma para nós. Então, essas coisas a gente tem que aprender de maneira coletiva. Agradecer a tua presença, a tua fala generosa, a presença dos teus orientandos, do teu grupo de pesquisa, a todos os que nos acompanharam nessa tarde. O Diálogos é esse espaço mesmo de troca, de aprendizado coletivo, com o simples objetivo de a gente estreitar relações institucionais, aprender com os colegas dos mais distantes lugares e, de alguma forma, também nos trazer alento nesse período de pandemia, que é com aqueles que caminham juntos que a gente se torna mais forte. Então, Nilce, eu queria te agradecer imensamente, né, pela tua presença, pela generosidade da tua fala, pela tua possibilidade de mesmo, né, como tu dissesse,
ferida, magoada, está junto conosco. Sinta-se abraçada, acalentada por todos nós. Nós iremos, né, como o Freire fala, né, a esperança ainda nos move, mas não uma esperança de maneira desesperançada, sem essência. A esperança de vida, né, do verbo esperançar, de resistência, a esperança revolucionária, né, que eu acho que é extremamente importante nesses dias que a gente está vivendo. Eu gostaria de pedir para que as pessoas abrissem a câmera, se quisessem, é claro, para nós fazer aquela foto, que é sempre legal. Eu sei que todo mundo se prepara para esse momento, né? Por favor. Aqui está um pouco frio, Enquanto né? o pessoal vai abrindo, eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade de mostrar um pouco dessa ideia que a gente está trabalhando aqui, trazer o Diogo, que agora tem sido assim um alento dessa juventude que também acredita, que pensa que a gente tem que vencer fronteiras, que a gente tem que apontar outros caminhos, né? De trazer assim esse encanto que a juventude nos traz na esperança de guiar por essa preocupação da amorosidade, que Paulo Freire também nos chamava atenção, no sentido de manter as fronteiras, mas para além de manter as fronteiras, também de modificá-las, no sentido de compreender as fronteiras como espaço que pertence ao outro, mas pertence a nós também, quando nós conseguimos construí-las no coletivo. Essa ideia que exprime, então, uma coesão e uma coerência nas pesquisas e nos projetos e nos trabalhos de ensino e de extensão que desenvolvemos. Uma honra e um prazer, professor Alessandro Carvalho. Nós nos apresentamos, eu e Diogo e Matheus, já como intuito de encaminhar uma mensagem para que possamos conversar numa reunião um pouco mais privativa e no sentido de conversarmos sobre os nossos repositórios e o que é os nossos caminhos e pensamentos, até para Diogo também tirar umas dúvidas que ele tem, algumas coisas que ele tem trabalhado e pensado a partir dele. Com quem já fez, né, Diogo? A gente tem que conversar com quem já fez, né? Sim, né? Mas vamos fazer, vamos se organizar. Agora a gente troca mensagens pelo Zap, já organiza toda essa reunião aí. Queridos, então, agora é aquela parte mais maravilhosa do momento, onde a gente tira aquela bela foto. Já tirei aqui. Queridos, muito obrigado. Eu vou parar a gravação. Nilce, obrigado por hoje. Já fico